Jon Snow, o Jon Snow de Game of Thrones mesmo, ele vai aparecer na terceira temporada de House of the Dragon em uma visão, né, assim como a Daenerys apareceu, justamente porque ele se conecta com o futuro dos Targaryen. Da onde surgiu isso? E isso realmente pode acontecer? E essa terceira temporada aí vai ter muita batalha mesmo? Ou vai ser só uma, duas, igual foi na segunda? Qual que é a quantidade de batalhas que vai ter ali? E os dragões de House of the Dragon, que simplesmente a gente não tem tantas explicações sobre os ovos deles que foram colocados e que podem estar aí no ar até hoje, depois da história de Game of Thrones, dando ideia de mais dragões. Pois é, esses são alguns dos pontos que eu vou responder aqui nesse vídeo, de acordo com esse universo vasto aí, e se você quiser saber, cola aqui que tá bem interessante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de Game of Thrones. A gente falar muito sobre House of the Dragon, sobre o futuro da série, mas também sobre as outras produções, pra voltar também lá na série principal. Tem muita dúvida, teoria também importante, que faz sentido, outras um pouco sem fundamento pra gente corrigir, e explicações importantes também, que mesmo se você não mandou comentário, esse vídeo vai ajudar também. Então não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada sobre esse universo que a gente traz aqui. Boa, João, qual sua expectativa pra entrada dos novos personagens em House of the Dragon? E quantas temporadas você gostaria que a série produzisse? Dito isso, acha que dá pra mudar alguns finais? Pois é, uma perguntinha interessante, mas é uma daquelas que tem umas 3 perguntas em uma. Uma delas aqui já dá pra gente responder, né? Quantas temporadas eu gostaria que tivesse? Já tá confirmado que vão ser 4 temporadas. Tendo em vista a história da Dança dos Dragões, o tamanho, a quantidade de eventos importantes que tem pra acontecer, eu acho que 4 temporadas é de bom tamanho, não, menos do que isso. Eu acreditaria que ficaria muito rushada a história, pra até chegar ao ponto que termina, né? Mais do que isso, eu acharia que seria delongar demais. Então, eu acredito que tá bem na faixa isso aí que confirmaram. Agora, sobre a minha expectativa pra entrada de novos personagens, eu não tenho tanta expectativa gigantesca pra novos, até porque os principais acontecimentos que tem agora pra ter, né, nessa história envolvem os que a gente já conhece. Se for falar de novos, eu tô curioso pra ver o Daeron, né, o filho mais novo da Alicent, que aquele possível ator foi possivelmente confirmado, ainda falta uma oficialização. Ver como é que vai ser a caracterização dele, eles vão colocar ele de cabelo mais escuro, ou se eles vão colocar de cabelo clarinho igual o Targaryen normal. Ver o dragão dele também, né, que é a Tessarion em ação. Tem mais outros personagens novos pra chegar na história, e até outros que a gente nem conhece, nem de livro que eles podem criar pra série, mas não tô com tanta expectativa pra algum rosto novo, eu tô com mais expectativa pra poder ver o que esses que a gente já conhece vão fazer, pra eventos que vão acontecer. Sobre a questão de mudar alguns finais, de acordo com o que tem no livro, né, eu não vou falar spoilers aqui, porque esse vídeo aqui não é de spoilers, e até a minha resposta dá pra evitar de dar spoilers. Se eu fosse mudar, seria só um ali, que não vou falar diretamente pra evitar, mas a maioria dos finais de personagens que a gente tem no livro, eu acredito que dá pra manter daquela forma ali, é no seu nível de impacto, tem sua carga dramática suficiente, não é pra ser mil maravilhas e bonito, não. Então eu acho que dá pra fazer de acordo ali sim, não mudaria tanta coisa não. Ou então, eles só começaram a gravar mais cedo, devido a cenas de batalha que podem demorar mais tempo pra gravar, já que essa terceira temporada promete ter muitas batalhas. Pra contextualizar, esse comentário aqui é sobre o meu vídeo que eu fiz na última semana agora, sobre o possível adiantamento das gravações que estavam previstas pra 2025, e lá no site de produção tá lá que vão começar no finalzinho de outubro, já desse ano. Pode ser só uma pré-produção, algum preparativo, pode ter a ver também com grande batalha, né? Principalmente a Batalha na Goela, que os produtores já confirmaram que vai ser a maior de todas na série até aqui, e maior no tempo de duração, e maior também no investimento, no trabalho que eles vão ter que fazer. E assim, aproveitando esse comentário, realmente será que vão ter tantas batalhas assim na terceira temporada? De cara eu posso dizer que pode ser um tiro no pé pra série, tá? Levando em conta que ainda vai ter outra depois da terceira, vai ter a quarta. Se eles fizerem uma terceira temporada com a quantidade de batalhas que teve a segunda, pode ser um tiro no pé, porque aí eles vão deixar eventos muito pra frente, eles vão pular coisas, vai gerar muito mais hate na série. Porque se você pega essa segunda temporada e as expectativas dela, era esperado da gente ver pelo menos umas 3 batalhas grandes, né? Umas 3 batalhas assim, que a gente ia ver a batalha acontecendo em si. Tinha outros que esperavam até mais, né? E no final das contas, batalha mesmo, que a gente vê acontecendo, um episódio sobre batalha, a gente só tem uma, que é a Batalha de Pouso das Glórias, que é o melhor episódio da temporada, né? Que é o episódio 4. Batalha do Moinho Ardente, eles simplesmente pulam, mostram só o pós, nem tem tanto foco nisso. Saque de Valdocaso, que seria outra, também é um negócio muito resumido e muito rápido. E a batalha que poderia encerrar essa temporada, que já estava planejada pro final da temporada, caiu ali no corte de episódios, que era a Batalha na Goela. Então eles necessitam, tipo, obrigatoriamente, fazer uma terceira temporada que vai ter pelo menos umas 2 ou 3 batalhas em tela acontecendo. Tipo, a primeira Batalha na Goela já tá confirmada, então pelo menos umazinha tá garantida. A gente tem depois a ideia da Batalha de Vinho ou Mel, que eu não vou trazer o spoiler dela aqui, mas é
uma batalha que tem lá no livro, que na verdade pode até acontecer antes da batalha na Naguela, né, na sequência, dependendo de como a série for alocar isso aí, mas é um tipo de batalha que, como eles resumiram o saque de Val-Locaz e Moinho Ardente nessa segunda temporada, vinho ou mel, padrão de batalha que eles podem acabar fazendo a mesma coisa. Tem a questão da invasão a Porto Real, que pode acabar acontecendo nessa temporada, né, que ficou como tendência nesse final, que em tese não deve ser tão grande batalha, porque o que a Alicent conta no episódio 8 é que ela vai abrir os portões pra Rhaenyra entrar e tudo mais, então tem a tendência de ser algo até que pacífico. Mas aí tem outras batalhas envolvendo as terras fluviais, com as tropas do lado dos verdes e do lado dos pretos, com tropas mais terrestres, e a dúvida do que vai ser o fechamento da temporada 3, né? Eu direto falo que eu ainda acredito na possibilidade de colocarem a batalha de Daemon e Aemon como o ato final da terceira temporada. Muita gente fala que não, na verdade é a quarta. Mas tá, se eles não colocarem a terceira pra terminar com essa batalha, qual o grande evento gigantesco que eles vão colocar pra terminar a temporada? Porque eles precisam de um evento gigantesco pra terminar a terceira. A segunda terminou sem evento gigantesco. Então agora eles vão estar devendo. Tipo, se eles fizessem uma batalha zona gigante no início da Guela, a batalha zona gigante no final, Daemon e Aemon, e algumas mais medianas ali no meio, eu guardaria o ato final, que tem mais uns 3, 4 eventos importantes, pra última temporada e caberia bem. Mas, de cara, eu diria 2 grandes batalhas, 3 no máximo. É mais isso. Do jeito que a história tá caminhando, Jon Snow deve aparecer na temporada 3 de House of the Dragon, em uma visão do Daemon ou até mesmo da Helaena. Até porque a visão que Daemon teve da Daenerys foi confirmada como uma visão que se refere a como vai ser o futuro dos Targaryen. E Jon Snow é um Targaryen que tem muita interferência no futuro, ajudando a vencer os White Walkers, mesmo não sendo o príncipe prometido. Muito bem, uma teoria, uma possibilidade aí, que eu já vi alguns comentando, mas esse aqui vai mais a fundo, né? Ele destaca muito bem a posição do Jon Snow como não sendo um príncipe prometido, mas sendo um Targaryen muito importante, um dos mais importantes aí da história, né? E de fato ele é, né? Ele é filho de pai Targaryen, ele seria um bastardo Targaryen e tal, a mãe é Stark, mas ainda assim, mesmo muita gente não considerando ele o príncipe prometido, por exemplo, ele se enquadra em diversas categorias, se enquadra melhor do que vários outros Targaryen da história, mesmo sendo um bastardo Targaryen. Ele realmente é um dos heróis dessa história de Game of Thrones, desse futuro da família Targaryen, que mais fez coisas. Lutou, venceu, liderou diversas batalhas, Batalha dos Bastardos, morreu e ressuscitou, que é um evento mágico sinistro, tão mágico quanto vários outros que a gente vê de Targaryen. E sim, por mais que ele não é o responsável por vencer os White Walkers, ele teve papéis extremamente fundamentais aqui na vitória sobre eles. Indo pra House of the Dragon, Ryan Condal, que é o showrunner da série, deu entrevista confirmando pro site Hollywood Reporter que as visões do Daemon que ele tem, que ele inclusive vê a Daenerys, essas visões não tem nada a ver com o príncipe prometido, é só o futuro da família Targaryen, o futuro dos dragões, é basicamente visões do futuro, é isso. Então assim, a gente não tem nenhuma confirmação por parte de produção, nem nada do tipo, mas eu não tiraria a possibilidade de o Daemon acabar vendo o Jon Snow no futuro. Na série, especialmente na série, a gente tá vendo que por essa segunda temporada, várias visões ele tem e tudo mais, a parte realmente interessante dele foi no final, porque o resto foi chato, mas a produção já viu que foi interessante o fanservice de colocar a Daenerys, eles poderiam colocar um Jon Snow pra complementar na terceira temporada, ele visualizando alguém que vai estar ao lado da Daenerys, eles poderiam colocar eles de costas, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo colocar a Helaena pra fazer isso, né, que é a pessoa mais cheia de visões dessa série, né, e ela mesma foi a pessoa que entrou lá no meio da visão do Daemon pra poder falar, ó, segue essa visão aí, ó, é pra você ir lá lutar com meu irmão, viu, não esquece não. Então assim, o motivo deles quererem colocar Jon Snow na série House of the Dragon seria por puro fanservice, igual eles fizeram com a questão da Daenerys. E assim, a questão da Daenerys não é só fanservice, motiva também, né, o Daemon a querer servir mais do lado da Rhaenyra, poderiam colocar mais motivações pra isso depois e juntar o fanservice. Eu gostaria? Gostaria. Mas se for pra ocupar um monte de espaço com mais um monte de viagem do Daemon, aí eu já não gostaria, que seja uma visão pontual de algum momento, aí tá ok. Esse é o tipo de coisa que dá pra produção colocar ali e criar algum sentido em roteiro com tranquilidade, mas aí é decisão deles. Outra teoria é que em House of the Dragon tem a Dreamfire, Syrax e Asa Prata. Essas 3 dragões são retratadas como chocadeiras. Então assim tem possibilidade de uma das 3 terem colocado ovos em algum lugar e os ovos estão petrificados, ou já nascidos, mas que vivem em locais que ninguém imagina que existia. Esse comentário vem no meu vídeo que eu falo sobre o Drogon, né, que o Drogon pode acabar não tendo sido o último dragão ali depois do final de Game of Thrones, tipo, com ele vem a extinção. Tem diversas possibilidades de ele ter se reproduzido, os outros 2 dragões que morreram anteriormente terem se reproduzido, da questão de assexuado de dragões, que existem animais que são assim e tudo mais, de um que a gente acha que é macho, na verdade ser fêmea e acabar colocando ovo também. E mesmo quem não quer considerar isso, tem a possibilidade de terem ovos de dragões
dragões de antes mesmo dessa geração dos 3 dragões da Daenerys, guardados e petrificados. Não foi justamente por isso que os dragões retornaram da extinção, porque antes da Daenerys os dragões estavam extintos, tinham acabado, tinham só os ovos petrificados. Ovos guardados de muitos anos, inclusive desde a época de House of the Dragon, agora aqui foi confirmado. O que impede de, nesse mundo vasto, o continente de Essos, que é gigantesco, Drogon ficou sumido por um longo período na série, poderia ter se reproduzido, ou o que impede de outros dragões sumidos aí, que a gente nem sabe na história, terem se reproduzido e estarem voando aí, a gente só não vê. Concordo demais que esses dragões fêmeas, seja lá se for realmente fêmea, então, de qualquer forma, são retratados como põe ovos. Concordo com a ideia de que Dreamfire, Cyrex e Asa Prata poderiam, né, ter ovos ali guardados que simplesmente ficaram guardados. A própria aparição da Asa Prata lá com o Wolf revela, né, um dragão que estava escondido por muitos anos ali em Pedra do Dragão, quieta, com ovos guardados, então poderiam ter mais ovos em alguns outros cantos. O Wolf pisa em alguns ali, mas não necessariamente quebra, os ovos podem estar lá ainda. Dreamfire é um dragão que só deu a cara rapidamente na primeira temporada e pode ser que volte a aparecer depois, depende da Helena, então pode estar lá, pode ter colocado o ovo lá também. Então essa ideia de ter mais dragões no mundo faz muito sentido, porque esse universo é muito vasto, muitas coisas podem ter acontecido que não foram mostradas em tela. Aí a gente liga pro outro comentário: o que existe a oeste de Westeros? Arya ainda não nos respondeu isso. Vai que existia dragões selvagens que por algum motivo biológico ou por ação humana foram pra lá. Seria muita viagem da minha cabeça? Não seria muita viagem da sua cabeça. Se você começa pegando a questão da Valíria, que era o local simplesmente lotado de dragões, famílias e tal, e do nada pegou fogo e destruiu um monte de coisa, lava. O local, em resumo, explodiu, né? Ali morreram vários dragões, alguns eles conseguiram tirar, a família Targaryen conseguiu sair antes, mas alguns podem ter voado antes, alguns podem ter saído e percebido a ameaça. A história pode adicionar tantos fatores que não foram contados e não são claros sobre a Valíria. Dragões que podem ter voado pra oeste, além de Westeros, passado Westeros, voado pra mais longe. Ou até mesmo algo que exista lá no oeste e que nasceu lá mesmo, né? O que é relatado nessa história de Game of Thrones é muito pouco. Tipo, no final da série principal é dito, né, que a Arya vai sair de lá e vai explorar o oeste, e diziam que teria a série sobre ela explorando, mas nada. E aqui, se você pega o mapa que a gente tem aqui Essos, né, desse lado, Westeros de cá, e pra cá o oeste, né? O mapa acaba aqui e você já começa o mapa de novo aqui indo pra esquerda. Simplesmente não tem nada, mas o mundo é só isso? Como é que é o mundo do universo de Game of Thrones? É muita coisa que pode ser criada e explorada. Eles podem falar o que eles quiserem. Os escritores, o George R. R. Martin pode falar o que ele quiser que tem pra cá. Qualquer coisa. Se ele quiser inventar um bicho esquisito novo que tem pra lá, ele pode falar que tem. Então esse é o tipo de pergunta que a melhor resposta é: tudo é possível. Literalmente tudo é possível. Faz sentido realmente o que você disse, assim como coisas além. Agora, se vão mostrar isso, como vão mostrar esse oeste, eu não sei. Eu não sei, eu acredito que em algum momento vai acabar as histórias maiores que eles estão contando sobre o passado antes de Game of Thrones e vão querer focar mais nesse futuro. Eu sempre digo isso, mas quando eles vão começar a querer fazer isso, aí é muito complicado de você imaginar, mas algum dia eles devem contar. Boa noite, eu ouvi dizer que só o George R. R. Martin sabe quem é. Isso se ele de fato já escreveu essa parte da história e que ele vai revelar na hora certa. Você acredita que farão futuramente uma série desse universo que será uma continuação de Game of Thrones e que Daenerys e Jon Snow irão voltar? Agradeceria muito se puder, por favor, me responder. Se não puder, ok. Então, sobre esse ponto de Daenerys e Jon Snow, a gente já falou muito e tal, mas eu acredito que no futuro, se fizeram uma continuação, necessariamente precisariam colocar o personagem Jon Snow, e a Daenerys tem diversas possíveis explicações sobre ela, mas pros dois, ou pra um dos dois voltar, eu acredito que o que mais dependeria seria dos próprios atores, tá? O Kit, o ator do Jon Snow, já tinha mostrado interesse da série, tinha apresentado a proposta, depois a série caiu a ideia e tal, mas eu acredito que se alguém apresentasse uma proposta pra ele, chamando ele, ele iria. Agora, a Emilia Clarke seria muito mais complicado. Só que se em algum momento os atores quisessem fazer, de vontade, eu acredito que eles iam arrumar um jeito de fazer eles voltarem a aparecer. Agora, sobre continuação de Game of Thrones, tirando a parte sobre eles, como eu disse, em algum momento eles vão trazer. Em algum momento eles precisam contar do futuro. Principalmente depois que sair a continuação do livro do George R. R. Martin, que já tem tempo, né? A questão que é falada aqui no início do comentário sobre só ele saber é sobre o príncipe prometido, né? Que a gente falou num vídeo recente. Com certeza, por ele ser o escritor, por ele ser o criador, ele deve ter uma ideia de quem é um príncipe prometido. Só que pra ideia dos livros, né? Que dá pra fazer muito mais sentido da forma corretinha. Na série, tudo se bagunçou porque ultrapassou a ideia do livro. Então é possível que até mesmo o George tenha um dilema, né? Sobre como escrever isso. Se
tem como escrever de uma forma que vai dar pra se adaptar na TV, pra explicar o problema que teve na TV, que vai ser diferente. Ninguém sabe exatamente como que vai ser a continuação. Mas quando sair essa continuação, aí você vai ver a internet louca, tá? Independente do que aconteceu em Game of Thrones. Quando sair, quando tiver lançamento, vai ter internet louca, porque até hoje, quase tudo que esse senhor fala, que ele posta no blog dele, é amplamente comentado pelo fandom e gera expectativa ou não gera, enfim, até hoje. Por mais que tem épocas que a expectativa fica maior pra continuação do livro, outra época não, diminuiu a expectativa. Quando sair vai ser uma loucura. Enfim, coloca nos comentários o que você acha, quando que você acha que vai acabar saindo essa continuação, se um dia vai sair, né? Tem essa questão também, né? Se inscreva no canal pra você não perder nenhuma atualização sobre esse universo, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!